Número 16. Quando ele diz que Moisés nunca existiu, ele vai contra toda a prova das figuras dos rituais, que é a única base para se confiar, porque a história humana fora dos sagrados não é confiável. Isso significa que quem não entende o significado dos rituais vai morrer na sua incerteza, o que é a chave para o inferno eterno. Comentou em: Você sabia que Moisés nunca existiu? O problema dos religiosos é que eles não enxergam o seu próprio erro, que é abrir igreja ao invés de pregar sozinho pelas ruas gratuitamente. Comentou em: Andressa Urach vai abrir uma igreja. Você não vê Deus, mas brevemente você vai ver. Tá com a Bíblia na mão e cheio de questionamento. Se raciocinasse entenderia e não precisava ficar perguntando. Você não acredita, mas existem demônios já condenados ao lago de fogo, e você trabalha para eles, porque eles te inspiram. O reino que você criou é mais justo do que o de Deus, pois o de Deus deixa as crianças morrerem. Você apenas quer ser um Deus porque Deus não existe para você. A única coisa que salva do lago de fogo é pregar Cristo correto nas ruas, de graça. Isso não quer, né? Mas ficar fazendo papel de bom mocinho quer. Esse comentário é uma ajuda para você escapar do mal, mas você não reconhece. Está morto, cego, insensível. O menino morreu e ninguém impediu, faz parte desta vida. O problema é morrer com a mente cheia de diabos rebeldes, porque a condenação eterna está no pensamento e sua divulgação. É mais cômodo, tranquilo e favorável não acreditar nessas coisas. Tudo bem, este mundo foi feito para pessoas como você. Já o escape do lago de fogo foi feito para quem tem muito medo da existência e não brinca com isso. O maior pecado é não reconhecer Deus em Jesus tendo todos os recursos na mão. Pensa sério no caso ao invés de pensar que sou louco. Quem julgar Deus será julgado, e quem ignorar será ignorado no juízo final. Comentou em: Ateu descobre por que Deus não pode existir no mundo. Só cai na conversa dessa incauto quem é mais displicente do que ele, que não conhece as Escrituras, e a prova de todos os tempos, até do pós-morte. Comentou em Revelado: Quem é o verdadeiro escritor da Bíblia? Cauê Santos Podcast. Interpreta tudo. Eles, como nós, são espíritos eternos, não mortos, mas vivos. Portanto, todo olho verá, até dos cegos, não um grupinho no tempo passado, e esse dia vai chegar. Comentou na postagem de Escatologia Plena. Cícero Fernandes 1028. Esse discurso de Jesus o levou à morte. Os religiosos entenderam que ele se revelou Deus e iria julgar Jerusalém. Isso era blasfêmia para qualquer judeu. Laure Calado. Cícero Fernandes 1028. O nome disso é malabarismo religioso, igual quando dizem que Cristo abriu exceção pro bandido da cruz de salvação sem batismo. Interpreta tudo. Laure Calado. Se for batismo na água física é maldição. Interpreta tudo. Cícero Fernandes 1028. Isso faz todo sentido, porque para que se cumprisse as profecias Jesus deveria ser crucificado, e ele falava coisas para levar à condenação da lei de blasfêmia, algo que deveria ser contemporâneo, e não futuro que os judeus não davam valor. Rodrigues, sério que tu tá falando que Jesus já voltou? Acho melhor tu meditar nas Escrituras porque você está apenas lendo. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Ele ficou mais inclinado para o Jesus gnóstico, o vivo, de Maria Madalena, seguindo o livro Evangelho Apócrifo de João. Mas esse evangelho é totalmente inverso ao Pentateuco. As figuras não encaixam. O cânon mais correto é o etíope. A história da crucificação é confusa porque Jesus precisava cumprir as profecias, além dele recitar coisas que já estavam escritas nos Salmos, como se ele não fosse Deus. Comentou e prestem bem atenção, não é o que Jesus queria ou falou. Esse espírito religioso é mais abominável do que o espírito ateu. Se cresce anunciava de graça nas ruas e nunca entrava numa prisão espiritual dessas igrejas. Comentou em nunca vir tanta verdade. Concluir que ninguém sabe nada de fato e em muita limitação intelectual. A Bíblia e outros sagrados fora dela prova o pós-morte para quem entende de símbolos. Os recursos da palavra são a prova, o testemunho, e quase ninguém quer saber disso, ridicularizando, porque tem cérebro de Jerico.
Respondeu a um comentário embriólogo explica o verdadeiro sentido da vida. Israel não é Israel, mas a igreja invisível de todos os tempos. Deus o puria em ciúmes com o povo insensato, e o povo insensato hoje é quem acha que tem maior privilégio. Isso significa que Israel é uma nação gentia para Deus. O que está profetizado sobre Israel é figura do que vai acontecer com a igreja. Israel se tornou nação, mas a igreja ainda não, e isso vai acontecer na eternidade. Os 144 mil não são de israelitas, mas são dos verdadeiros que aceitaram ao Cristo, portanto não vêm de um ensino, isso é servir a Mamon, segundo o mandamento de Cristo. No versículo 9 é de todo mundo, e não só de Israel. Está errado esse ensino. Tem que discernir as figuras do literal. Idolatrar país é fazer imagem hoje. Comentou em 144 mil selados. Quem são eles? Gilmar Trindade F2B Bíblia Mitologia. Interpreta tudo. Gilmar Trindade F2B. Mitológica para quem se conforma com a segunda morte eterna. Respondeu a um comentário em Davi bíblico nunca existiu. Marco Aurélio Ferreiras Caion 4217. Interpreta tudo. KKKKK. Mais um com a mente fermentada pelo Gibiblia KKKKK. Interpreta tudo. Marco Aurélio Ferreiras Caion 4217. Engraçado que fermente a ciência que segue o entendimento dos incrédulos para não terem a prova do lago de fogo pelas figuras da palavra. Para que falar de eternidade? Se tudo que eles querem está aqui. Picuzer. Artigo científico só prova que vamos morrer. A prova é somente a revelação alcançável a todos, não é nada material. Só vai receber esse contato da eternidade quem tem cérebro, e, sobretudo, desapego com as amizades e grandezas desse mundo. As vontades e a consciência deste mundo impede essa prova, e muitos nunca alcançarão. Comentou em Deus existe. Ateu prova que não. Só vai ser salvo quem prega de graça nas ruas, isso é igreja séria. Hebreus 12:23. https://youtube.b/z/VL7 Ines que comentou em O Perigo de se Congregar. Visão errada do vídeo O Perigo de se Congregar da Anábia Apocalipse. Unido com o anúncio da palavra, e não com ajuntamentos de corpos físicos, que enfraquece o povo com a tentação, como no caso de Balaão que quis enfraquecer o povo de Deus com a fornicação das mulheres estrangeiras. Regras para não passar por cima de ninguém é evangelizar de graça nas ruas, caso contrário são cerimônias religiosas inúteis, como na velha aliança. Pessoas que demonstram que buscam ficar famosas no grupo dos que se dizem de Cristo é sinal de demônio, como enfatizar seu próprio nome associado a um grande número de pessoas. Em Hebreus 10:25 Paulo não está convidando para uma organização de mercenários como nos dias de hoje, mas está convidando para a igreja invisível dos que pregam de graça nas ruas, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Hebreus 12:23. Por isso a ênfase desse versículo é de admoestar. Os de dentro não são de uma instituição física ou facção religiosa, mas são os de dentro do compromisso de evangelizar de graça nas ruas. A igreja daquele tempo, apesar de não ter interesse no seu dinheiro, ela não era perfeita também, tinha suas confusões. A visão geral do autor do livro de Atos parece demonstrar que aquela igreja primitiva era perfeita, mas os detalhes mostram as imperfeições. Só o fato de lidar com dinheiro e distribuição de coisas materiais já anuncia sua queda futura, como foi a destruição do templo. A igreja primitiva, como toda reunião de corpos físicos, tinha intriga e picuinha e muitos ficavam reclamando de necessidades, de serem prejudicados. A igreja de Cristo tem compromisso de pregar a verdade de graça, e não compromisso de ajudar materialmente, até porque quem é de Deus vai fugir da riqueza distribuindo com os pobres para pregar de graça nas ruas. Muita gente hoje em dia procura a igreja religiosa para ter um apoio material, com medo de passar fome. São considerados crentes, mas são incrédulos, porque têm o seu entendimento cegado pelos demônios, pois estão disputando números de seguidores, e isso não deixa eles entenderem as Escrituras para ter a prova e certeza da vida após a morte.
Não existe igreja séria aos modos de instituição. A única igreja séria é um evangelismo de rua de 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, que é pregar correto sem arrecadar dinheiro. Só vai ser salvo quem prega de graça nas ruas, isso é a igreja séria. Hebreus 12:23. A oportunidade é pregar de graça nas ruas. Quem prega dentro de um templo é boi com a boca atada. Tem que ser sacrificado para se tornar um levita pregador de ruas. Ser rebelado de uma instituição religiosa do governo, ou está no segundo casamento, isso não é sinal que esse homem não é pastor. O sinal que ele não é pastor é que ele não prega de graça nas ruas, por não entender a solução do enigma das Escrituras. O verdadeiro pastor não tem curso de teologia, mas recebeu o dom de interpretar sonhos do Espírito Santo. Já disse e repito, não tem igrejas boas para se congregar. A única igreja boa para se congregar é o evangelismo de rua de quem entendeu o enigma e automaticamente vai sair falando pelas ruas. Quem prega errado, misturando algum despertamento com doutrinas de assalariados dos templos, falando com toda a convicção, é o demônio que confunde o entendimento dessa pessoa que se exalta. Apóstolo Paulo tinha suas imperfeições, mas devemos ser perfeitos igual Cristo. No Velho Testamento tinha uma grande reunião e líderes, mas no Novo em Cristo todos são líderes e sua palavra é o pastor, pois está provado que um homem só não consegue carregar um grande grupo, como foi no deserto com os israelitas, que Moisés desejou que todos fossem profetas, líderes. Os cargos de presbíteros e diáconos foram acréscimos de padres. Só tinha um cargo, o de pregar de graça, que é mensageiro, anjo. O resto é os ricos dividirem com os pobres, que eles chamavam de diáconos, porque distribuíam os alimentos de arrecadações, ou do que roubaram para sua riqueza, como no caso do publicano Zaqueu. Quem segue assalariado segue o diabo na parábola do bom pastor em João 10 que os fariseus não entenderam. @Atenei Araújo 2468. Entenda as figuras da palavra de Deus que vai ver. Respondeu a um comentário: não existem milagres. Interpreta tudo. Busca Deus. Existe o lago de fogo. Não ganhe dinheiro usando Deus. Atenei Araújo. Atenei Araújo 2468. Quem ganha dinheiro usando Deus é pastor picareta que engana os fiéis e fica cobrando o dízimo, obrigando a pessoa a tirar dinheiro até de onde não tem. Quando o crente não lê Bíblia ele vai para a igreja ao invés de alertar. Comentou em Número Evangelho Número Arrependimento Números. Caras como você incomodam os donos do mundo, que são ateus ou opositores de Deus. Força e constância. Comentou em A Resposta, como Deus pode estar em todos os lugares. Quem ganha dinheiro por espíritos vai ser enganado por demônios e parar no lago de fogo, a segunda morte. Leia Apocalipse 12. A terça parte dos anjos rebeldes caíram na terra. Quem não conhece a linguagem de sonho da Bíblia não terá discernimento do mundo invisível, e será atraído pela fascinação que esses poderes proporcionam, representado pela tentação no jardim. Comentou embaixo o santo no reino de Deus. A abertura do terceiro olho sem o conhecimento da linguagem de sonhos da Bíblia leva a enganos dos anjos rebeldes. A terça parte das estrelas que caíram na terra. Apocalipse 12. O caminho certo é alertar Cristo fora do sistema religioso, político e econômico. Comentou em abertura do terceiro olho e visão da malha cósmica, relato. Anjos rebeldes arrastando para o lago de fogo, a segunda morte. A salvação é alertar Cristo fora do dinheiro e fora de instituição religiosa. Comentou em Danton Melo revela experiências paranormais que viveu durante as gravações de Ninguém é de Ninguém. Não existe pastora, nem muito menos pastor, existe anjo. Comentou em Ministério Pastoral Feminino existe na Bíblia. O que este vídeo mostra não é engano, mas engano é o cristianismo que insiste na salvação por meio do sistema religioso, político e econômico. A salvação do fogo eterno é anunciar Cristo de graça nas ruas. Comentou em É assim que Satanás engana o mundo inteiro. Acorda. A religião que pede dinheiro é lamaçal do pecado também. Doutrina da graça é erro humano. Só vai ser salvo quem entendeu a mensagem e por isso prega de graça por prazer. O inferno é lamento eterno. Hoje é mais difícil se salvar do que nos tempos antigos.
A obra é entender e pregar de graça. Só isso perdoa e dá temor para não pecar mais. Comentou em Ninguém Vai pro Inferno. É isso que a hipergraça diz. @InovaCalTecnológica Brasil 5590. Eu achei que está bastante entendido da palavra, mas ele está falando coisas hereges. Jesus não veio abolir os mandamentos de Moisés. Mateus 5:17-21. Portanto não está certo. O Senhor do Sábado. MC 2.23-28, LC 6.1-5. 12. Sucedeu por aquela altura que Jesus atravessava umas searas com os seus discípulos. Era sábado. E, como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar espigas de trigo e a comer o grão. 2. Mas os fariseus, ao vê-los fazer isso, protestaram: os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido no dia de sábado. 3. Jesus disse-lhes: nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e os companheiros estavam com fome? 4. Como entraram na casa de Deus, ele e os seus companheiros, e comeram os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. B. 5. E nunca leram na lei que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar ao sábado, ficando isentos de culpa. 6. Pois aqui está um que é o maior do que o templo. 7. Se soubessem o que quer dizer esta passagem das Escrituras, mais do que os vossos sacrifícios, quero a vossa misericórdia, c. não teriam condenado quem não tem culpa. 8. Porque eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. Jesus cura um homem com mão paralisada. MC 3.1-6, LC 6.6-11. 9. Depois foi para a sinagoga. 10. E viu ali um homem com uma das mãos aleijadas. Os fariseus perguntaram-lhe: a lei permite fazer curas no dia de sábado? Fizeram-no para terem de que o acusar. 11. A sua resposta foi: qual de vocês, se tivesse apenas uma ovelha e ela caísse numa vala num sábado, não iria tratar de tirá-la de lá? 12. Quanto mais não vale uma pessoa do que uma ovelha? Evidentemente que é justo fazer o bem num sábado. 13. E disse ao homem: estende o braço. Ele assim fez e imediatamente a sua mão ficou completamente normal, tal como a outra. Jesus entendia dizer que ele veio para curar os enfermos espiritual e físico. No sábado curar não era um trabalho para ele, pois ele era Deus que zelava e cuidava dos que estavam necessitados. Ele não ganhou dinheiro para operar cura. Ele não estava barganhando produtos comercial. Ele não estava comercializando a fé e os cuidados dele para com as pessoas. Portanto, parem de dizer a heresia que Deus aboliria suas leis. Outra coisa, o sábado não pertence a nenhuma religião. Ele é o sinal de Deus. Fez o mundo em 6 dias e o sétimo descansou. No sétimo também ele irá descansar este mundo que vivemos e com ele todos, santificar o sétimo dia com ele na Nova Jerusalém. Comentou no vídeo: interpretação correta do Evangelho de Tomé prova serem palavras de Cristo, essa doutrina da Bíblia. Resposta: interpreta tudo, amigo. Vou tentar abrir tua mente para entender, pois o entendimento é a prova, a conversão. Este versículo que Jesus diz que não veio abolir a lei talvez seja o mais mal compreendido das Escrituras. Se ele dissesse que veio morrer na cruz para acabar com os rituais, a morte de animais e com a lei de ficar um dia sem trabalhar no sábado, com certeza ele seria apedrejado. Quando Jesus estava na terra, ele estava debaixo da lei do sangue de animais, mas a lei do sangue de Jesus é uma nova aliança onde não tem rituais, mas o significado dos rituais, que é pregar de graça nas ruas, corretamente. Ficar um dia sem trabalhar foi um ritual para somente os israelitas fazerem, porque eles eram escravos, faziam coisas inúteis para Deus, mas para nós libertos em Cristo é ficar sem fazer do Evangelho um trabalho terreno, como fazem os pastores que recebem salários, como se fosse uma empresa em que os empregados não recebem dinheiro, mas dão dinheiro ao patrão. Isso significa que a lei do sábado ainda está em vigor, mas para nós é no sentido espiritual, que é não pegar dinheiro no Evangelho. Estamos libertos do ritual inútil de ficar um dia sem trabalhar. O sinal de Deus não é um dia, mas é o entendimento das Escrituras, pois o sábado representa Cristo, e a vida eterna. Bota uma coisa na tua cabeça: a Bíblia está adulterada pelos padres e você não pode seguir ao pé da letra,
Tem que seguir as figuras e a revelação do Espírito, que é o Espírito que guia, não a Bíblia. Eles adulteraram para dar respaldo às grandes reuniões, construção de templos e fazer do Evangelho um trabalho hierárquico do mundo, que é a mesma coisa que não guardar o sábado. Como você vai saber o que está adulterado? É o que não casa com as palavras de Cristo e com as figuras da lei, do Apocalipse, das parábolas, etc. O Evangelho de Cristo só se resume a entender as Escrituras, ter a prova do pós-monte discernimento dos Espíritos e sair anunciando de graça o céu e alertando do inferno eterno depois da morte. Só isso é útil, o resto é inútil e abominável, principalmente ir para a igreja sustentar uma religião com dinheiro. A tradição religiosa do cristianismo não veio de Cristo, mas dos políticos e empresários do quarto século que escolheram os livros da Bíblia e os traduzem e modificam. @InovaCalTecnológica Brasil 5590 Pois é, acho bom você abrir a sua e buscar mais. Para provar se as leis de Deus foi abolida para você. Pois para mim ela é perpétua e sim prefiro fazer o meu melhor para viver nestas leis que Deus entregou a Moisés. Não vai ser homens mortais a me convencer de fazer o certo. Já que todos os filhos de Israel guardam, os discípulos guardaram, e o próprio Jesus Cristo guardou. Mas vocês homens modernos e entendidos, tomam autoridade por si próprio em reverter a lei de Deus e entender das vossas formas que os convém. Mas é claro que vai chegar o dia em que iremos ver qual é o certo, né? Antes deste dia eu prefiro seguir as tradições dos antigos. Amo ser tradicional, a modernidade não combina comigo. Mas fica à vontade. Interpreta tudo, amigo, respeito a sua opinião, até porque o enigma que Deus propôs para a humanidade é muito difícil de decifrar, tem que meditar constantemente. A pessoa tem que saber diferenciar muito bem o Velho Testamento do Novo Testamento. O Velho Testamento representa o Novo Testamento, são rituais e cerimônias que representam coisas invisíveis e eternas. Eles ficavam um dia sem trabalhar porque ainda não tinha evangelho para os homens fazerem dele um trabalho, um emprego, o que é proibido, porque do evangelho não se pode ganhar dinheiro para alimentar a família. O evangelho é a eternidade, o dia do Senhor, não um dia limitado de tempo da terra. Espero que quando chegar aquele dia em que veremos quem de nós dois está certo, Deus tenha misericórdia de você e te salva, porque ir para a igreja ficar um dia sem trabalhar, tudo isso é inútil e abominável a Deus, porque é juntar na terra dando dinheiro aos pastores, a salvação é anunciar Cristo de graça pelas ruas. Está escrito que o sábado é sombra das coisas futuras, e essas coisas são o evangelho, onde não se pode fazer dele um emprego. Pensa nisso. Obrigado. O sábado é o evangelho, e transgredir o sábado é ganhar dinheiro, mamon, com ensino. Comentou em Elon Musk a marca da besta. Qual é a visão judaica? Chip da besta. Estão confundindo Cristo com o cristianismo. Cristo é amor, cristianismo e ditadura. Sabe as palavras? Os ateus que batem muito nessa tecla deveriam ouvir esse vídeo. Comentou em Deus salva quem nunca ouviu o evangelho. Caminho, ruas, verdade, pregação correta, e vida, prova da eternidade. Comentou em o real significado de caminho, verdade e vida. O Velho Testamento era a cerimônia do Evangelho. Ficar impuro é achar que o Evangelho é comércio. Comentou em um dos versículos mais polêmicos da Bíblia. Excelente vídeo, mas vejo por aí muita gente querendo ganhar dinheiro e ficar famoso na internet. Mas o lugar escolhido por Deus para sacrifício é nas ruas pregando de graça, não em mídias sociais. Quem não entende a linguagem simbólica de Deus ainda é um animal que não pode se comunicar com Deus, por isso vai seguir ideias de homens, como a doutrina da graça que diz que não precisamos fazer mais nada, mas para ser salvo tem que anunciar Cristo de graça pelas ruas. É por isso que no Velho Testamento Deus se agradava dos animais mortos derramando sangue, que representa quem se converteu e derrama a palavra de graça pelas ruas, o lugar de sacrifício de fazer o ide de Cristo. Todos os símbolos dos sonhos, da criação e das escrituras apontam para essa prática de anunciar de graça fora do sistema religioso político e econômico. Nossos irmãos são os de fora do sistema e os convidamos para as bodas do Cordeiro,
que já é esta ceia do conhecimento desses escritos. Pensa nisso como um animal que rumine próprio para o sacrifício e não vire as costas, se esquecendo. Ficam seguindo ideias de um e de outro como ovelhas que não têm pastor. Comentou em Os evangélicos ainda não deixaram os rudimentos da doutrina do Cristo Nazareno. GL.4, 4,5. Essa doutrina da graça prova mais a existência do diabo que o sistema religioso. A existência é um precipício para o lago de fogo, a segunda morte, e essa doutrina é o véu que faz alguém pular de olhos vendados achando que está salvo de condenação. O livre-arbítrio de se rebelar e quebrar a confiança torna a separação eterna necessária, pois se perdoar um tem que perdoar todos por causa da justiça, virando uma desordem como perigosos soltos. Por isso o perdão tem um limite de tempo para nós, mas os anjos rebeldes não têm perdão, estão invisíveis entre nós inspirando heresias, porque tudo tem que ser desse jeito para salvar a humanidade. A salvação se resume em alertar pelas ruas do castigo eterno fora do sistema religioso político comercial. Quem não é capaz de fazer isso está morto, não tem comunicação com Deus, não fala a sua língua. Mal não temer e ridicularizar esse aviso. Comentou e muitos acreditam que Eva foi enganada por uma serpente falante no Éden. A serpente é quem não tem medo e prega errado para a fama e dinheiro, arrastando os idólatras, amantes do mundo, para a segunda morte, lago de fogo. Respondeu a um comentário e muitos acreditam que Eva foi enganada por uma serpente falante no Éden. Interpreta tudo mais um oportunista pedindo dinheiro em canal em nome de Deus. Comentou em o que leva os escolhidos a abandonar a igreja. Descubra os motivos profundos. Nébula Divina. Nebula Divina. Interpreta tudo. Entendo como você pode se sentir ao ver isso, e é importante esclarecer. Criar conteúdos como os que compartilha exige muito tempo, estudo e dedicação para trazer algo realmente valioso e transformador. A área de membros é apenas uma forma de quem se sente chamado a apoiar esse trabalho, permitindo que eu continue a investir energia em ajudar mais pessoas. Nada aqui é obrigatório ou forçado, e todo o conteúdo principal do canal continuará gratuito. É tudo sobre oferecer mais opções para quem deseja. Gratidão por estar aqui pela sua visão. Paz e luz. Nebula Divina. Vi que você também tentou criar conteúdos para o YouTube, e imagino que saiba bem o trabalho que dá produzir algo com qualidade e que toque as pessoas. Por isso, agradeço por estar aqui e por compartilhar sua opinião. Paz, luz e gratidão. Interpreta tudo. Nebula Divina. Obrigado pela resposta gentil, mas eu não sei se você é gentil por Jesus ou por dinheiro. Um dia eu também fui muito gentil, mas eu conheci Jesus. Desculpa a minha grosseria, vou até apagar os comentários, mas medita e ora nisso. Nebula Divina. Interpreta tudo. Fico feliz que tenha respondido e mais ainda por sua reflexão. Entendo completamente suas dúvidas e valorizo muito sua sinceridade. Minha intenção aqui é genuína, compartilhar luz, ajudar as pessoas em suas jornadas e, claro, fazer isso de coração aberto. O dinheiro nunca será meu propósito principal, mas uma ferramenta que possibilita continuar entregando esse trabalho com qualidade e dedicação. A gentileza vem de algo maior, e fico grato que tenha tocado você de alguma forma. Que sua jornada com Jesus continue trazendo clareza e paz. E, se optar por apagar os comentários, que isso seja feito com o coração leve. Interpreta tudo. Uma coisa que eu não tenho é dúvida, caso contrário não estaria te dando esse alerta fatal, mas estaria enganado com a multidão que te segue. O livre-arbítrio é óbvio, você decide se quer entender Deus pelas revelações, ou se quer ser Deus ficando rico e famoso. Comentou em Os Senhores do Carme a terrível roda de Sansara Fábio Erelin. Essa notícia corrobora a história de Jonas e fecha o bico dos ateus. Doido é quem não sabe que o lago de fogo é o juízo final. Comentou em React, a Bíblia e o Pinóquio na mesma história. Norberto Bernardes e Kizumbt. Leia o capítulo 3 de 2 Pedro que diz que Jesus só voltará quando o mundo explodir. Inclusive os ímpios blasfemarão de Deus porque o mundo permanece igual como antes, dizendo, cadê a volta de Jesus?
respondeu a um comentário em Destruindo o Preterismo, doutrina que afirma que Jesus já voltou no ano 70. Em vez de ir para as igrejas sepultar mortos, vai e alerta do juízo nas ruas gratuitamente. Comentou em o que Jesus quis dizer nessa mensagem. Para Deus não existe congregação numa igreja local, só se for um alerta no evangelismo de rua contra o Deus Mamon. Comentou na postagem de Muros do Evangelho. Esse espírito religioso é mais abominável do que o espírito ateu. Se cresce anunciava de graça nas ruas e nunca entrava numa prisão espiritual dessas igrejas. Comentou em nunca vir tanta verdade. Usam um pecado para encobrir o outro. O dinheiro em nome de Deus respondeu a um comentário na postagem de Muros do Evangelho. A Bíblia orienta a pregar correto, não a blasfemar por causa de fama e dinheiro. Comentou em Veja porque a Bíblia te orienta a ficar calado. Líderes religiosos e políticos, a prostituta montada numa besta. Comentou em Veja quem realmente condenou Jesus à morte. Esse debate agrada a Deus, é o dízimo. Obrigado por ouvir, fica com Deus.